Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus acolheu as multidões, falava-lhe sobre o reino de Deus e curavam todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos no lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os e partiu-os, e os deu aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebro a festa de Corpus Christi aqui em Volta Redonda. O ano passado, mensagem de Dom Francisco Biazin, bispo diocesano, na cidade de Barra do Piraí, e lá, com o povo daquela cidade irmã, nós celebramos a festa da Santíssima Eucaristia, a festa de Corpus Christi. Este ano, Providência proporcionou as coisas de tal forma que eu pudesse presidir esta celebração. Eu faço com imensa alegria, porque toda vez que nós nos encontramos é um crescer de fé entre nós, é o crescer da vida de fé, é o crescer da nossa vivência de igreja. Este ano nós celebramos o ano da fé, e toda vez que o padre preside a Eucaristia, depois de consagrar o pão e o vinho, ele anuncia: eis o mistério da fé. A Eucaristia de fato é mistério da fé. Mistério no sentido que, através da Eucaristia, Jesus quer nos revelar, na medida em que nós conseguimos compreender, aquilo que ele tinha no coração, naquela ceia pascal, na derradeira ceia,
quando ele instituiu a Eucaristia. E é só pela fé, e mais ainda pelo amor, que nós conseguimos penetrar um pouco mais neste mistério, que nada mais é do que a própria vida de Jesus que se revela para nós. Porque a Eucaristia, naturalmente, só se compreende com a pessoa, a vida, as palavras e a obra de Jesus. O mistério da fé. Como é que nós podemos vislumbrar um pouco este mistério? Em primeiro lugar, compreendendo por que Jesus, na última ceia, ele quis realizar este gesto. O Evangelho nos diz, e nós o repetimos, sobretudo na segunda oração eucarística, que ele se entregou livremente à paixão. Na segunda leitura de hoje, quando Paulo aos Coríntios relata a última ceia, portanto, aquilo que ele recebeu e quer transmitir para a igreja de Coríntios, ele diz: na noite em que Jesus foi entregue. Esta entrega de Jesus é a primeira porta que se abre para que nós possamos vislumbrar o mistério da fé. Toda a vida de Jesus é entrega. Jesus é entrega. Jesus, portanto, é dom total para nós. Não reservou absolutamente nada para si. Os dois polos de amor de Jesus foram o Pai, em primeiro lugar, e os irmãos, a humanidade. Entre estes dois polos de amor, Jesus consumiu toda a sua vida. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É este amor, feito entrega concreta de vida, de energias, de amor, de coração, de corpo e alma, que Jesus dá a si mesmo para a salvação do mundo, e ao mesmo tempo é a partir desta entrega de amor que nós podemos compreender a Eucaristia, que é mistério de fé, mas é também uma grande revelação do amor de Deus para conosco, manifestado em Cristo Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, na simplicidade dela, quando falou, ou melhor, escreveu sobre a Eucaristia, ela disse: Jesus, deixa-me dizer que neste momento o teu amor foi até a loucura, porque só um Deus que ama assim é capaz de doar tudo de si. Só Jesus é capaz de entregar-se até este ponto, até dar a vida por nós, mais ainda até se tornar nosso alimento na caminhada da vida e fazer com que o seu corpo e sangue, entrando em nós e alimentando-nos, pudesse de certa maneira transformar-nos nele, para que nós realizássemos o plano que ele realizou e que entregou para que nós o continuássemos. A primeira porta que se abre a partir da palavra de Deus que nós ouvimos é esta daqui: a entrega por amor, a entrega livre, a entrega total. Só se entende a Eucaristia a partir desta entrega de Jesus. Mas esta entrega de Jesus é uma entrega que deixa um recado muito grande para todos nós. Quando Jesus, ele reparte o pão, dizendo: isto é o meu corpo. Quando Jesus passa o cálice com vinho, dizendo: este é o cálice do meu sangue para a nova e eterna aliança, ele conclui tudo isso dizendo: fazei isto em memória de mim.
Este fazei, meus irmãos e minhas irmãs, não se refere ao rito, à repetição do rito da Eucaristia. É claro que Jesus deseja que nós façamos o memorial deste gesto tão significativo, o mais significativo de toda a vida dele. Mas Jesus, quando diz fazei, ele quer que nós façamos aquilo que ele fez, que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos dele, que nós realizemos os gestos dele. Não é possível celebrar a Eucaristia somente através de um rito. O rito termina quando o padre ou o diácono diz: vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Mas a Eucaristia não termina naquele momento. A Eucaristia, ela começa a funcionar a partir daquele momento. E este fazer isto é, repetir atitudes, gestos, amor que Jesus teve para conosco, se realizou quando Jesus tirou a fome do povo. É por isso que neste dia o Evangelho, ele não fala da Eucaristia no sentido ritual, mas no sentido da exigência vital que temos, cada um de nós que tem a humanidade, de se alimentar. O alimento é, antes de mais nada, o alimento que sustenta a nossa vida, que nos faz viver. Portanto, onde há necessidades materiais, lá o discípulo e discípula do Senhor deve dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Fazei isto em minha memória. Eu tinha fome e vocês me deram de comer. Eu tinha sede e vocês me deram de beber. Eu estava doente e vocês vieram me visitar. Eu era nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava preso e vocês vieram me visitar. Jesus, me permitam uma interpretação talvez um pouco radical. Jesus não disse nunca no Evangelho: eu estava no sacrário e você fez centenas de horas de adoração, por isso venha bendito de meu Pai. Nunca no Evangelho vemos a Eucaristia só em vista da adoração, mas vemos a Eucaristia em vista da vida, em fazer aquilo que ele fez. É verdade, Jesus também passava noites em oração, em intimidade com o Pai. Ai de nós cristãos, se não soubermos dobrar o joelho para uma oração que mergulha na intimidade do amor do Pai. Devemos fazer. Dizendo aquilo que afirmei, não quero tirar absolutamente a importância da oração, da adoração, do louvor, da glória dada a Deus. Mas saibamos que o efeito da Eucaristia é este fazer de Jesus, vendo em cada irmão a presença do Senhor. Nós devemos nos tornar Eucaristia para os outros. Fazei aquilo que eu fiz em memória de mim. Dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, toda ação social, caritativa, de serviço da igreja é eucarística, não deixa de ser eucarística. Toda vez que nós acolhemos o irmão, damos dignidade ao irmão, estamos do lado dos últimos, ou pelo menos dos menos favorecidos, nós somos Eucaristia para os irmãos. Fazer aquilo que Jesus fez não se refere apenas ao rito da missa, mas entra na dinâmica da vida de cada um e de cada uma de nós e da igreja enquanto expressão do corpo do Senhor. É este recado que Jesus entrega para nós. Mas tem uma outra porta que se abre, que é aquela da ação de graças. Jesus deu graças. Seja na última ceia,
seja antes de distribuir o pão para aquela multidão, elevou os olhos ao Pai e rendeu graças. Meus irmãos e minhas irmãs, deixem-me dizer que a ação de graças ao Senhor é a nossa vida vivida bem. A ação de graças do Senhor também aqui não termina no momento em que nós levantamos os nossos braços e cantamos hinos na igreja. Também este é um momento feliz. Mas nós deveríamos, nos recantos das nossas cidades, o Papa, graças a Deus, fala da periferia, das periferias, não é? Existenciais, não somente a periferia geográfica do mundo, as periferias, os recantos mais afastados, onde a vida, não é colocada a risco, deveria ser uma vida que rende graças ao Senhor. A ação de graças nossa não pode ser uma ação de graças alienada dos problemas da vida. Pelo contrário, é a vida do homem que dá glória a Deus. Ora, se for uma vida desgraçada, sem dúvida, não dá glória a Deus. Se for uma vida tolhida, sem dúvida, não dá glória a Deus. Nós somos chamados a equacionar aquilo que celebramos com aquilo que vivemos. Enquanto tiver um degrau, um descompasso entre aquilo que celebramos e aquilo que vivemos, temos muito caminho ainda a fazer. E é muito importante que hoje nós vejamos esta glória de Deus resplandecer no rosto de cada pessoa humana, porque se antes lembrei das necessidades básicas de cada um de nós, hoje tem novas pobrezas, novas emergências, novas necessidades. Tem gritos novos que surgem da humanidade e que são gritos de socorro, gritos de desespero. Só para fazer um exemplo, a droga é um grito de desespero. Não naqueles que ganham com a droga, mas naqueles que entram. Certas doenças são um grito de desespero. O meu irmão padre entra uma noite por semana na Cracolândia do Rio de Janeiro. E ele me fala dos gritos que houve a partir daqueles irmãos que vivem uma vida desgraçada. Na Cracolândia de Manguinhos, debaixo de um viaduto, tinha uma escrita: bem-vindo ao inferno. O mundo sem Deus é o inferno. Mas o mundo eucaristizado, onde tem alguém que se doa, alguém que se dá, alguém que oferece, não coisas, mas o seu amor, a sua vida, a razão da sua esperança, pode se tornar um mundo de crucificados, capazes também de olhar para o Pai e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. Então a Eucaristia, concluo, é esta realidade, é um mistério da fé. Dentro deste mistério, nesta tarde, em poucas palavras, nós vislumbramos 3 portas que nos ajudam como que a compreender um pouco mais. Eucaristia como entrega de Jesus. Eucaristia como gesto concreto que se traduz em fazer aquilo que Ele fez. Eucaristia como ação de graças que brota da vida resgatada, mas continua ainda sendo um mistério, no sentido que tem 1000 outros sentidos da Eucaristia, 1000 outras consequências que brotam da Eucaristia. É por isso que nós, depois de ter falado, deixamos também um minutinho de silêncio profundo para cada um de nós descobrir algo mais, ou como vivenciar melhor a Eucaristia, para que ela, além de ser motivo da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa ação de graças, isso já é, graças a Deus,
ela ganhe a outra dimensão, e ainda não é. E é neste sentido que nós somos chamados a trabalhar e a doar a nossa vida, para que toda a ação da nossa igreja seja uma ação eucaristizada de gente, de uma igreja que se doa para a vida do mundo, porque está a serviço da humanidade. Assim seja.